Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um culto. E para isso, vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, ele logo após de Hebreus. Tiago 4, 7. Amém? Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transformará em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Observe bem esse versículo aqui, versículo 8. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Nós estamos aqui em mais um culto, iniciando mais um culto para cultuarmos a Deus, para louvarmos o nosso Senhor. E Tiago dá essa orientação de nos aproximarmos de Deus, que Deus se aproximará de nós. O que nós precisamos? Nos aproximar de Deus. E a resposta de Deus é clara, e a resposta de Deus é eficaz. É na hora, Deus se aproximará de nós. Então, diante disso que está escrito, vamos fazer uma oração. Eu vou fazer essa oração e vamos pensar a respeito disso, que nós estamos cultuando a Deus, que não é um culto à nossa personalidade, não é um culto ao nosso ego, não é um culto a qualquer outra coisa, não é um culto ao pastor, não é um culto a nada, é um culto a Deus, apenas e única e exclusivamente a Deus. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, glorioso Senhor sobre toda a terra, Pai. Senhor, a Tua palavra é testemunha, Deus, que se nós nos chegarmos a Ti, se nós Te buscarmos, o Senhor virá nos estará conosco, Pai. Senhor Jesus, Te pedimos, Deus, esteja aqui, que seja o Senhor louvado neste lugar, que seja o propósito da nossa vida Te louvar, Pai, e que esse culto, Deus, seja um culto agradável a Ti, Senhor Deus. Que seja um culto, Senhor Deus, como o Senhor requer, Pai, como o Senhor deseja. Porque, Senhor Deus, é esse o nosso propósito, Pai. Cultuar-Te, Pai, como o Senhor deseja. Senhor Jesus, olhe para as nossas imperfeições, Senhor Deus, e tenha misericórdia de nós. Aceite mesmo assim esse culto, Deus. Para viver os Teus céus, Pai. Amém. Abra a Bíblia em 1 João 1,8.
Todos acharam? Nosso Deus é extremamente santo. Nosso Deus é santo. E isso só fala por si só. Nosso Deus é puro. Nosso Deus não tem pecado. E nós chegamos no momento do culto que nós vamos ler esse texto aqui a respeito sobre confissão de pecados. Nós vamos ler esse texto que vai mostrar para nós que todos nós temos pecados. Não há um que escape disso que desse livro. Todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós estamos numa situação de inimizade para com Deus. Enquanto não tivermos o sangue de Jesus Cristo purificando os nossos pecados, nós estamos numa condição de inimizade com Deus. E nós vamos ler esse texto para termos ainda mais confiança nessas palavras do nosso pecado e da nossa necessidade de perdão. E após isso, nós vamos fazer uma oração por um minuto. E essa oração talvez seja a oração que nós não fizemos na nossa semana em casa. Talvez seja a oração que nós não fizemos no nosso último mês ou ainda nesse ano. A oração de reconhecer os nossos pecados, de reconhecer que nós precisamos de perdão. Então, nesse momento, eu vou ler esse texto aqui e após ele nós vamos orar, reconhecendo a nossa necessidade de perdão, reconhecendo quem nós somos. 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos orar. Um minuto de oração silenciosa. Convido o Ministério de Louvor para cantar um hino. O hino de número 269. Alvo mais caneca.
Vamos abrir a Bíblia no Provérbios 11, no versículo 24. Pai do céu, creio que Deus ele. Provérbios 11, versículo 24. 24 e 25. Uns dão por generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que o justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Chegou o momento do dízimos e ofertas. Nós estamos em um tempo, nós estamos em uma construção que exige recursos para que nós estejamos aqui. As cadeiras que estão sentadas têm um custo, a energia que é usada aqui tem custo.
E esses custos são mantidos a partir dos dízimos e ofertas, sem contar o trabalho social que às vezes é feito. E nós chegamos no momento do culto, justamente da coleta desses dízimos e ofertas. Então, nós vamos, o Ministério de Louvor vai cantar uma música agora. Enquanto essa música é tocada, nós temos a oportunidade de dizimar aqui na casa. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 150, ele de pé. O último salmo, o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Agora vamos louvar ao Senhor. O Ministério de Música vai cantar alguns hinos, alguns louvores. E nesse momento, vamos lembrar desse salmo. Lembrar que todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso é uma hora, gente. Nós respiramos, louvemos ao Senhor. Amém? Boa noite, irmãos. É uma bênção poder estarmos aqui mais uma vez, poder louvar a Deus, poder agradecer tudo que Ele tem feito em nossa vida. E eu, pessoalmente, que venho em nome da minha família, agradecer as orações que foram feitas em prol da Larissa, que só Deus sabe tudo que essa menina
passou. Então nós sabemos que o que sustentou ela lá foi a oração, as orações dos irmãos. Então nós somos muito gratos de coração, gente. Aqui é uma família em Cristo. Isso nós temos a certeza disso. Amém. Essa canção, que se chama Canção do Apocalipse, muitos têm medo, do Apocalipse, mas na verdade é a declaração da vitória final do nosso Senhor. E nós estaremos incluídos nisso, o cumprimento do plano perfeito, no qual foi selado com o sangue do Cordeiro. Por isso que ele é digno de ser adorado,
glorificado, não só por nós, mas por toda a criação. Essa última canção
reafirmaremos aquilo que percorre toda a Bíblia, o amor de Deus. Tudo que Ele fez, a motivação sempre foi o amor dele pelas nossas vidas. O seu amor
seja aquela, Senhor, que vai frutificar em nossa vida, que vai entrar no nosso coração como terra fofa, como terra, como que eu posso falar? Uma terra frutífera, né? Então, são tantas palavras, tanta emoção de estar aqui hoje, e só Deus, eu agradeço a Deus de todo o meu coração. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, já lemos a palavra para João Pedro. Vamos seguir o momento da palavra. Para isso, vamos orar com o pastor Anderson. Senhor, meu Deus e Pai, glorioso Senhor sobre toda a terra, Deus. Senhor Jesus, Pai, isso é com o pastor Anderson, Pai. Quero pregar a tua palavra, Deus, expor ela a nós, Pai. Senhor, mas te peço que ele seja um canal, Senhor Deus, para que nós entendamos, Senhor, o que é teu, Pai. Para que nós entendamos, Senhor, o que o Senhor tem falado, Deus. Senhor Jesus, te peço, toque o nosso coração, Pai. Abra o nosso coração para a tua palavra, Deus. Que ela venha nos transformar e nos mudar, Pai. Te peço, Senhor, abençoa a vida do pastor Anderson, Pai. A vida dele, a família dele. O Senhor tome conta, Pai. Pois, Senhor, tu és soberano, Deus. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Conceda graça à vida de cada um que está. Com certeza será um momento de edificação às nossas vidas e de louvor ao nosso Deus. Ainda antes da mensagem, teremos um momento ainda de louvor ao Senhor. Foi solicitado chamar à frente as irmãs Carolina e Lorena, que adorarão ao Senhor ainda com uma canção que também falará ao seu coração. Seja atento à letra e com certeza há de fortalecer a sua vida também. Mas, Senhor, irmãos, ela não vai me matar, mas essa canção toca tanto no meu coração e ela é tão grave que não dá para me cantar, né, Lorena? Então, o Senhor, Ele fez tantas coisas durante de janeiro até agora que nós só temos que agradecer. E nós não temos palavras igual a Alessandra falou, a gente não tem palavra. A única coisa que eu quero nessa noite é andar na presença dele. Você também? É porque eu marquei a parte do pecado. Vocês vão ver o tanto que é difícil cantar essa música, mas era do bom Senhor. Não faço para o homem, não faço para o meu pai, para minha mãe, para meus filhos. O que nós fazemos é do Senhor Jesus. Isso. Existe um lugar na venda da rocha bem junto a ti. Em tua presença, eu olho pra cá. Em tua presença existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença
Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Eu quero, Senhor, é onde eu quero estar, Senhor. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, pois meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Por tudo que Ele fez por nós, por todas as famílias que Ele fez, e nós queremos estar aqui na Tua presença, Senhor.
por mais que tribulações venham, por mais que nós não consigamos, igual eu não consegui orar, ó Pai. Eu sei que tem momentos que nós não conseguimos orar, mas nós queremos estar congregando na Tua casa, em Tua presença em todo momento. Muito obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Amém, glória ao Senhor. Dando sequência, as crianças até 11 anos, venham à frente, vamos orar com vocês, meninos e meninas. Hoje, tia Carol estará com vocês, dando continuidade ao catecismo, aprendendo a palavra do Senhor. Vamos orar com eles. Tem mais meninos aí. Florencinho, cadê os? Estão dormindo? Então vamos orar por esses que estão aqui, pedir a graça do Senhor. Bendito Deus, abençoa a vida desses pequenos, ó Deus, que também, ó Deus, continuarão a receber a Tua palavra. Ó Deus, conceda graça a eles, para que em seus lares também sejam instrumentos na escola, em qualquer lugar que eles estiverem. Abençoe também a Carol, conceda graça à vida dela, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem ir, meninos, Deus abençoe a vida de vocês. E você, meu caro irmão, vamos dar sequência à mensagem que iniciamos semana passada sobre as características da Igreja de Cristo. Hoje será a segunda mensagem, tendo esse tema. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Leremos o versículo 27 ao 30. Domingo passado lemos o texto em Tessalonicenses, hoje em Filipenses, tendo como título as características da Igreja de Cristo. Hoje a segunda parte, serão 3 mensagens voltadas alinhadas com esse tema. Diz assim, meu caro, Filipenses 1, 27 ao 30. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Irmãos, como é importante que eu e você tenhamos uma visão sempre abrangente a respeito de qualquer coisa que nós formos participar. É muito importante se ter uma visão sempre da maior parte possível, do todo, para que você não se perca apenas nas partes e não veja como que aquela parte se encaixa no todo. Assim como um exemplo, uma ilustração que eu creio que você já deve ter ouvido em algum momento, que serve de ilustração para entender a importância de se ver, poder compreender e enxergar o todo.
Conta-se em uma ilustração que estávamos construindo um grande hospital em uma região e contrataram diversos trabalhadores para desempenhar as suas funções. E foi perguntado a 3 desses trabalhadores. Perguntou-se o primeiro: meu caro, você que está aqui na sua função, o que você faz aqui? Eu sou responsável por trazer os carrinhos de areia. Sim, mas você sabe ao que o seu carrinho de areia está ligado? Não sei, nem quero saber. Meu negócio é trazer o carrinho de areia daqui e depositar aqui e pronto. O segundo foi perguntado: e você, meu cara? O que você desempenha aqui? Eu sou responsável por pegar a areia, fazer o concreto aqui e preparar a construção do alicerce para essa construção que estão fazendo. Perguntaram o terceiro: o que você faz aqui? Eu estou trabalhando na construção de um grande hospital que será construído nessa região, porque aqui receberá pessoas de vários lugares para poder atender toda essa região, a pessoas que precisarem de atendimento hospitalar. E para essa construção eu sou responsável por edificar, levantar as paredes. Desses 3 trabalhadores, meu caro, o que só se importava com o seu carrinho de areia, só se importava com o alicerce. E o que se via, sabia por que ele estava ali e pelo que ele estava responsável, que chegava em tudo. Qual deles se verá responsabilizado e se verá integrado a toda uma grandiosa obra da construção de um grande hospital? É claro que o terceiro. O terceiro se verá responsabilizado e entenderá a importância da parte que ele está responsável por trabalhar. O simples levantar de uma parede, coisa que o pedreiro faz com grande tranquilidade, mas ele sabia o que estava fazendo e para o que estava fazendo. E assim, meus irmãos, é extremamente importante nós sermos lembrados constantemente, como fomos no ano passado, desde o início da mensagem, que fomos lembrados que nossa vida possui um propósito, não dado por nós mesmos, mas estabelecido pelo Senhor em nossas vidas. Como é importante sermos lembrados que nós fazemos parte de algo muito maior, algo grandioso, e que Deus nos compartilhou. Deus decidiu compartilhar com todos nós, através da palavra, o que Ele está fazendo nesse mundo, através também das nossas vidas. Deus revelou o seu plano. Você sabe, ao ler a palavra do Senhor, de onde se partiu, onde se está e para onde irá. Você sabe de onde veio, onde você está no plano de Deus e para onde você irá. Isso não tinha um mistério, pois está revelado. O avançar do plano de Deus ao longo das eras está revelado aqui. O que há de acontecer não nos é um mistério e nos está revelado o que se espera de nós nesse grandioso plano do Senhor. Como é importante sermos lembrados de que fazemos parte de algo grandioso que Ele resolveu compartilhar conosco. Não escondeu apenas para si, mas compartilhou conosco. Veremos aqui nessa carta de Paulo, a igreja de Filipos, que isso foi compartilhado à igreja e também nós devemos estar atentos em relação a isso. A igreja a qual nós lemos, a igreja de Filipos, era uma igreja com poucos recursos financeiros, mas foi uma igreja que foi gigante dentro do ministério de Paulo. Se associou a ele financeiramente, orando em diversos momentos. Na carta de Paulo à igreja de Corinto, a igreja de Filipos é mencionada. E Paulo dá tão puxão de orelha em Corinto e fala: o que faltou de vocês, eles supriram, eles atenderam. Eles foram auxiliados de Paulo em diversos momentos. E algo também nós percebemos na carta de Filipos, você deve saber disso, é uma das cartas em que Paulo estava preso. O contexto no qual essas palavras foram escritas era um cárcere,
Paulo estava aprisionado por causa da pregação do Evangelho, mas a despeito disso, algo que sempre surge, se é sabido, um dos temas perceptíveis na carta de Filipenses é o termo alegria. A palavra alegria, regozijados, aparece diversas vezes ao longo dessa carta, mesmo sendo uma carta, tendo sido uma carta que foi escrita na prisão. Paulo nos diz, irmãos, aqui no capítulo 1, que ele mostra o progresso e o avanço do Evangelho, mesmo ele estando em cadeias. Diz lá no versículo 12 e 13, lá no capítulo 1, volte, aí mesmo no capítulo 1, volte comigo, nos versículos 12 e 13, lembrando que ele estava preso, e ele diz exatamente isso. Quero ainda, versículos 12 e 13, capítulo 1, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, manter vocês cientes, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o quê? Para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo está dizendo que o fato de ele ter sido encarcerado foi uma forma de Deus dar seguimento ao avanço do Evangelho, porque através disso toda a guarda pretoriana foi evangelizada por ele. Percebam como ele enxerga através dessas circunstâncias o avançar de Deus. O avançar de Deus em dar seguimento e abrangir para que o Evangelho possa abranger vários e vários lugares. O que muitos enxergariam como uma injustiça, e realmente foi, ele vê como uma oportunidade de avanço do Evangelho. Mas só ele chegará assim, irmãos, aqueles que se veem inseridos em algo que pertence a Deus e a algo muito maior do que suas próprias vidas. Aqueles que têm a visão do todo e não apenas as suas próprias vidas. Voltando então ao versículo 27, Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Quando ele nos diz, irmãos, do modo digno do Evangelho, significa que há um conjunto de coisas, de verdades que pertencem à fé evangélica. Não é um negócio sem forma, sem definição. Muito pelo contrário, há um modo de vida, há um conjunto de coisas que se encontrará em todo o povo de Deus, em toda a história. Há um modo de viver que você vai perceber, você pode, em qualquer tempo, em qualquer momento da história, você vai encontrar essas coisas lá, em qualquer língua. As pessoas podem viver de modos diferentes, mas esses itens vão ser encontrados, porque foram pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. E ele diz: vivam acima de tudo do modo digno. Há um modo próprio de se viver para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. De tal forma que ele diz que mesmo eu estando ausente, ou eu indo ver vocês, essas coisas farão parte da vida de vocês. Diferente de muitas vezes quando a gente obedece quando o pai está ali de olho na gente, né? Mas quando está ausente, a gente quer fazer o que o pai e a mãe proibiram. Paulo está dizendo, mesmo estando ausente ou presente, vocês continuarão a viver dessa forma, porque é um modo de vida próprio do Evangelho. A palavra de Deus nos diz, irmãos, o que fazer e como fazer. Há um conjunto, sim, que molda as nossas vidas. Há um conjunto de doutrinas, de princípios que vão moldar todas as áreas das nossas vidas. E assim nós devemos sempre manter a visão do todo, do que Deus está fazendo ao longo do tempo, através das nossas vidas. Tanto é que ele vai dizer algo importantíssimo: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que vocês estão firmes. Preste atenção nesses itens: em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos
pela fé evangélica. Um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esses são alguns dos vários itens que compõem o modo de vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, porque pertencem ao todo da fé evangélica. E ele vai dizer: um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, por aquilo que o Evangelho produz, por aquilo que o Evangelho gera na vida de todos aqueles que foram alcançados. E esses, irmãos, esses itens que nós estamos falando são um desses itens, desses ingredientes que compõem esse modo de vida que ele diz digno do Evangelho. Viver em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Sempre que nós perdemos de vista o todo, nós passamos a viver desalinhados com o modo de vida digno do Evangelho. Quando você perde a visão do todo, você começa a viver desalinhado do modo de vida digno próprio do Evangelho. O modo como nós vivemos, irmãos, deverá denunciar, deverá evidenciar que nós vivemos para aquilo que Deus nos chamou. Mas se nós perdemos a visão do todo, você vive para a glória de Deus, para o reino do Senhor. Quando nós perdemos de vista isso, nós perdemos de vista o todo, nós passamos a deixar de viver em um só Espírito, uma só alma, de lutarmos juntos pelo reino. E nós passamos a lutar por aquilo que é nosso, quando você perde a visão do reino. Como o trabalhador que só se interessava pela areia que ele tinha que transportar e não tinha nenhum interesse em saber sobre a grandiosa obra a respeito da qual ele também estava inserido. O modo como nós vivemos denunciará, confirmará ou não se nós perdermos de vista o todo. Ele vai dizer: vivam do modo digno do Evangelho, que eu estando ausente ou presente, vocês estarão vivendo uma só alma e um só Espírito, lutando, se esforçando pela fé evangélica. Ou seja, a doutrina possui importância vital, porque ela vai moldar o que nós cremos. Mas é muito importante, irmãos, que aquilo que nós aprendemos na doutrina possa realmente ser internalizado e entrar no nosso cotidiano, de tal forma que esse andar, esse viver em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, será percebido. Não será algo difícil de se perceber na vida de uma igreja que possui as características de Cristo. Eu devo entender que os meus vínculos, eles serão grandes verificadores. A forma como eu vivo nos meus vínculos serão grandes verificadores e testadores da autenticidade daquilo que eu creio. São abundantes os textos, irmãos, na palavra do Senhor, que sempre vão colocar nos relacionamentos os testes da nossa comunhão com o próprio Deus. Vários e vários. Nos relacionamentos de casamento, nós vemos lá Pedro dizer: maridos, 1 Pedro 3,7, maridos, viver a vida comum do lar, tratar a sua esposa com dignidade, porque é a parte mais frágil e tal, para que não se interrompam as vossas orações. A oração é minha comunhão com Deus. O que isso tem a ver com minha vida, com minha esposa? Os relacionamentos são verificadores. O texto que foi lido na liturgia, 1 João, capítulo 1, versículo 5, o texto vai dizer que Deus é luz e não há nem treva nenhuma. Aquele que diz que vive com Deus também deve andar na luz, pois Deus é luz. O que vem dizendo, pois? Aquele que diz que ama a Deus deve amar também quem? Seu irmão. Os relacionamentos são verificadores, irmãos, autenticadores daquilo que nós dizemos ter em relação a Deus. A oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E Jesus diz ao final: se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, tão pouco o vosso Pai nos perdoará. Paulo está aqui dizendo
que o modo digno de viver do Evangelho, também dos itens que compõem isso, é em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Por que você luta pela fé evangélica? Então se espera que isso seja feito em um só Espírito, em uma só alma, lutando juntos. Esse é o modo digno do Evangelho. Por isso que eu e você devemos estar atentos para que nós não façamos do Evangelho algo para servir a mim, e deixe de servir todo, e deixe de servir e fazer para aquilo para o qual Deus nos deu o Evangelho. Eu devo estar atento para não fazer do Evangelho algo para mim, para que eu sirva aos meus desejos. Igrejas e comunidades cristãs que deixam de estarem firmes em um só Espírito e uma só alma, eles vão deixar de lutar juntos pela fé evangélica. E eu perco a visão do todo. Quando eu perco a visão do todo, eu deixo de lutar em um só Espírito, em uma só alma, e passo a lutar pela minha parte. E só quero saber da minha parte. Quando eu perco a visão do todo. Perder a visão do todo, ou seja, a fé evangélica, o modo de vida do Evangelho. E eu agora passo a fazer do Evangelho as minhas preferências pessoais. Há igrejas que perderam a visão do todo da fé evangélica e agora lutam por preferências pessoais. Lutam, se esforçam não pelo todo, mas pelas partes. E assim deixam de lutar pela fé evangélica. Não deixam de fazer, mas fazem voltados apenas para as partes e ao invés de lutarem juntos, passam a lutar uns com os outros. Esse é o resultado claro de se perder a visão do todo, da fé evangélica no reino do Senhor, de entender que nós estamos inseridos em algo que Deus está fazendo muito antes de nós e irá para além de nós. Se Jesus não voltar daqui ainda 100 anos, meu caro, você não estará aqui, mas Ele estará dando pleno andamento à obra dele. Nos lembremos da ilustração do início, em que um se preocupava apenas com sua parte e desempenhava com competência. A areia transportada não faltava para aquele que ia fazer o alicerce, mas ele não fazia isso se vendo integrado em uma só alma, um só corpo, lutando junto. Mas aquele que tinha a visão do todo entendia a importância não só da parte dele, mas entendia a importância da parte dos outros, dos quais ele nem via. Isso é muito perceptível, irmãos, em empresas. Eu trabalhei em empresas, fui supervisor de turno, e vez por outra tinha as rivalidades, entre turnos. E às vezes você via deixando uma turma, um turno, deixando de pensar no todo, pensando na sua parte. Algo que poderia ser feito para contribuir para o outro turno, deixava de ser feito. Às vezes você via funcionários pensando apenas na sua parte, em se blindar da sua parte e deixando de perceber a ligação com o outro e com o todo. E às vezes prejudicavam, às vezes, o próprio equipamento, o gênio, inteligente demais, para prejudicar o próprio equipamento, para prejudicar o outro. Isso acontece quando eu deixo de enxergar o todo e passo a lutar, não junto mais, mas a lutar pelo meu reino minúsculo, e deixo de me ver integrado a algo muito maior. Por isso que Paulo diz, ele gasta essas palavras, firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos, ao invés de estarem lutando uns com os outros. Ele diz, um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele avança para o versículo 28, que vai falar sobre algo que mostra a importância do estar junto, principalmente para os momentos de perseguição que virão
ou na pregação do Evangelho? Em que em nada estarem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Isso da parte de Deus, porque a união fortalecerá para enfrentar as reais oposições, as verdadeiras perseguições, onde realmente vem o perigo. Enquanto estou ali lutando com as partes internas, o real perigo está se aproximando. Mas como eu deixei de perceber o todo, deixei de lutar em um só espírito, em uma só alma, e estou lutando na parte interna, o real perigo vem se aproximando. E quando ele vem, não estou unido com aqueles que deveriam me ajudar, me verei intimidado contra os reais adversários. Então Paulo vai nos dizer que ao lutar em um só espírito da fé evangélica, isso é um ponto importante para avançar para a próxima luta, de não estar intimidado pelos adversários, os reais adversários do Evangelho. Não se criem intimidados, porque se há uma coisa que acompanha o Evangelho, meu caro irmão, são as perseguições. Jesus deixa isso claro no Sermão do Monte, ali em Mateus 5, versículos 11 e 12: bem-aventurados como por minha causa vos perseguirem, disserem todo mal contra vós, mentirem contra vós, perseguirem. Ele diz: grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Sempre fez parte do agir de Deus, do avanço dele nesse todo. Acompanha a pregação do Evangelho, a perseguição, os reais inimigos do Evangelho. Por isso que ele diz sobre a importância de estar unidos em um só Espírito, porque assim não estaremos intimidados contra os reais adversários. O Evangelho sempre será acompanhado de lutas e combates, não de revoluções e revoltas. Você não vê Paulo liderando uma milícia armada para aumentar a expansão do Evangelho. O Evangelho cresce pela pregação, não cresce pela conquista armada. Quando ele usa a palavra combate, é claro que ele está se referindo a permanecer firme na pregação daquilo para o qual Deus nos chamou. Quando ele diz no versículo 30, quando ele fala de lutar juntos, quando ele diz no versículo 30 do combate que vocês viram em mim, ele está falando da forma de permanecer firme na pregação do Evangelho. O combate aqui, longe de ser algo militar, armado, de técnicas, de ocupação, algo humano, mas algo vindo dos céus, da pregação do Evangelho. Por isso, meus irmãos, os esforços, nossos esforços, não devem ser pelo prevalecimento das partes, mas pelo avanço do todo. Os nossos esforços não devem ser pelo prevalecer das partes. Eu vou cuidar da minha parte, mas entendendo que meu esforço está ligado ao avanço do todo. Porque quando eu passo a lutar apenas pela minha parte, e porque perdi a visão do todo, a pessoa que está lá na outra ponta, eu não me vejo ligado a ela, porque eu perdi a visão do todo. Os nossos esforços devem ser para o fortalecimento contra as intimidações, por causa dos sofrimentos que acompanham aqueles que creem. É o que nos diz o versículo 29, que está na nossa projeção. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele. Já se é esperado pelos sofrimentos, por isso que nós devemos estar unidos, juntos, em uma só alma, porque o sofrer se estenderá a todos aqueles que creem em Cristo. Então a ideia de que eu vou crer em Cristo e vou viver um mar de rosas é o Evangelho reformado, porque o texto diz foi concedido, e ele chama de graça, de padeceres por Cristo. Os sofrimentos de Cristo se estendem à sua igreja. Ele deixa muito claro isso, deixa muito claro nos Evangelhos e nas cartas, quando Paulo também diz de completar os sofrimentos de Cristo. Ele que é o cabeça e sofreu, isso se estenderá também a nós que somos corpo.
os nossos esforços devem ser para o fortalecimento contra as intimidações, não para lutarmos uns contra os outros, enfraquecendo o viver no só espírito e emocional. As divisões, irmãos, elas denunciam que se perdeu a visão de todos. As divisões denunciam que os esforços não são mais pela fé evangélica, apesar de eu me valer dos termos da fé evangélica, mas a unidade, viver em um só povo, fazem parte dos itens que compõem o modo de vida do Evangelho. Como ele disse, vivam acima de tudo do modo de vida do Evangelho. Essas coisas devem ser encontradas no modo de vida de vocês, porque dessa forma vocês estarão firmes para viver, para lutar contra os adversários. A unidade vai nos fortalecer contra nossos reais inimigos. Mas se eu perder a visão de todo, aqueles que são meus aliados, eu os verei como inimigos. Porque eu fiz da parte do meu reino e não fiz da minha parte integrada ao reino do Senhor. Os sofrimentos pelo Evangelho, onde eu acompanho aqueles que creem em Jesus. Por isso que os nossos esforços é pelo fortalecimento do todo, não apenas das minhas da parte. Paulo diz: vivam dessa forma, para que, se eu estando ausente ou for estar com vocês, essas coisas estejam em vigência. Se Paulo, irmãos, se nós fôssemos à igreja de Filipos e Paulo chegasse para uma inspeção, uma verificação, se fôssemos à igreja de Filipos, o que Paulo encontraria em nosso viver? Uma só alma lutando juntos pela fé, ou cada um por si mesmo, cada um com seus problemas, não tem a música, estou nem aí, cada um com seus problemas, não vem me contar seus problemas que eu não vou ouvir. Isso é uma filosofia de vida, não é só a música. Isso rege a vida de muita gente. Se Paulo viesse nos visitar, ele encontraria esses itens em nossas vidas, lutando em um só espírito, uma só alma, juntos pela fé evangélica, ou partes lutando apenas por si. E como consequência, nós saímos intimidados pelos reais adversários da fé. Reflita, meu irmão, reflita, minha irmã. Você pode afirmar que você está firme em um só espírito, em uma só alma, em sua comunidade, em sua igreja, batalhando juntos pela fé evangélica. Rapaz, é comprometedor. São comprometedoras essas palavras. Juntos em uma só alma, em um só espírito, pela fé evangélica. Você pode afirmar isso, pelo menos em seu coração. Se você pode afirmar isso, continue firme. Porque Paulo diz exatamente isso à igreja de Filipos: continue assim. Mas se você não pode, meu caro, fazer essa afirmação para você mesmo, saiba que isso não é um modo digno do Evangelho ao qual você foi conquistado. Se você não pode fazer essas afirmações, que você se vê preparado para enfrentar os adversários, os reais adversários, que você se vê integrado à sua comunidade, à sua igreja, em um só espírito, uma só alma. Claro que você não vai ter afinidades com todos, é impossível isso, mas você se vê em uma só alma, um só espírito, batalhando juntos pela fé evangélica. Se você não é capaz de fazer essa afirmação, meu caro, reflita, porque esses itens devem ser encontrados em uma igreja que possui a identidade de Cristo. Somos chamados a viver dessa forma, viver acima de tudo. Esses itens devem ser verificados, irmãos, por aqueles que nos cercam e ainda não conhecem a fé. Aqueles que estão à nossa volta e observam as nossas vidas.
Eles devem perceber claramente esses itens. Como nós vimos na igreja primitiva, quando os historiadores falam a respeito de como os crentes viviam, quando pessoas que eram pagãos relatavam o modo de vida dos crentes, eles diziam: olha, eles cuidam dos pobres deles e dos nossos também. Eles cuidam não somente deles, mas dos nossos. Isso, irmãos, no Império Romano era uma simplesmente revolução, algo nunca visto, porque são parte dos itens que compõem a fé, ajudar todos que estão em necessidade. De tal maneira, irmãos, que mesmo o maior império da antiguidade não conseguiu sufocar, mesmo tendo o poder imperial caçando essas pessoas, não sufocou. Os adversários tentaram, mas não venceram a fé, porque ela vinha sustentada pelo poder do Senhor. O Evangelho, o reino de Deus jamais vai parar, mas é importante que você se veja inserido nesse avanço que Deus tem feito ao longo de toda a história. Como disse semana passada, você está muito mais do que vivendo em Abaeté, trabalhando, pagando suas contas, indo no supermercado. Há algo muito maior do que isso. Do que fugir das crises e tudo, você vai se preparar da melhor maneira possível, mas enxergue o seu viver como inserido e participante de algo muito maior, que é o avanço do reino de Deus neste mundo. Levante seus olhos para o todo daquilo que Deus tem feito. Se veja participante de algo grandioso. Vamos orar nesse momento. E durante essa oração, você faça essa reflexão. Se você, meu caro, pode perceber se na sua vida o modo digno do Evangelho que Paulo diz, vivam dentro, há um conjunto de coisas que pertencem, se essas coisas estão na sua vida. Durante a oração, faça a reflexão e se apresente diante de Deus, agradecido ou arrependido. Oremos. Grande Senhor, Pai das nossas vidas, graças dou a Ti, Pai, por mais um momento junto com os meus irmãos, e que somos, ó Pai, fomos, ó Deus, desafiados em Tua Santa Palavra a estarmos atentos, ó Deus, em nosso viver, em nosso cotidiano, como Paulo chamou a igreja de Filipos, que mesmo se ele estivesse presente ou ausente, eles manteriam o seu modo de vida alinhados com a vontade do Senhor. E ao Senhor, Pai, ordena as nossas vidas a estarmos juntos em um só Espírito, em uma só alma, lutando pela fé evangélica. Em nada intimidarmos pelos reais adversários. Ajuda-nos, ó Deus, a não perder a visão do todo da fé evangélica, para que não façamos os nossos irmãos nossos inimigos. Para que não percamos a visão do todo e lutemos apenas pelas partes. E assim, ó Deus, deixemos de lutar juntos. Abençoe para que meus irmãos, ó Pai, mesmo de outras igrejas, se vejam unidos nessa grandiosa obra que pertence a Ti. Ó Deus, conceda-nos a visão ampla, ó Deus, que já está revelada na Tua Palavra. Sejamos lembrados sempre desse grandioso plano que tem avançado e sido cumprido com perfeição ao longo das eras até a volta do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, minha cara, meu caro. Se veja participante, incluído nesse grande e maravilhoso plano que Deus tem dado, pleno andamento no seu dia a dia, no meu dia a dia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Estarei orando pelas nossas vidas, pedindo que Deus abençoe a todos nós. E ao final estarei entrando na bênção. Você vai se sentar, porque eu tenho alguns avisos, para passar também a nossa igreja. Senhor Deus, caminhamos, ó Pai, para o encerramento deste culto. Ó Deus, direcionado ao Senhor.
Nós direcionamos ao Senhor, mas nós é que somos edificados. Porque nós precisamos de Ti. Tua palavra, Pai, desde o início deste culto, alimentou nossas almas. Ó Deus, purificou o nosso ser, nossas orações foram ouvidas. Ó Deus, nossos louvores também ouvidos pelo Senhor. Ó Pai, abençoe cada vida que aqui está, conceda graça, renovo aos abatidos. Conceda, ó Pai, entendimento da Tua palavra. Aqueles, ó Deus, que possam estar se vendo seduzidos, ó Deus, por ensinamentos errados. O Senhor abra os seus olhos. Os que estão abatidos, ó Deus, renove suas forças. Conceda bênção aos casamentos, aos vínculos familiares. E que nós, como irmãos, vivamos no modo digno ao que o Evangelho nos chama a viver. Abençoe cada vida que está, ó Deus. Abençoe os que estão passando enfermidades em suas vidas ou com seus familiares. E abençoe o trabalho de cada um, o estudo de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Recebamos a bênção, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito, esteja com todo o povo do Senhor reunido aqui nessa noite. E todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Nós passemos aos avisos. Aniversariantes. Ivaí. Tem algum parente aí do Ivaí? Sabe anotar, né? Vamos estar orando por ele. Tem mais alguém? Não? Pode não estar presente? Como é que faz? A gente ora também? Orar, né? Ou não? Qual que é a prática aí? Vamos orar, né? Oração não tem demais. Seu Vilmar, pode orar pelo Ivaí? Nós, pedindo a bênção sobre ele. Irmãos, nós estamos aqui já há 2 semanas, também além dos dízimos e ofertas, ofertas para a construção dos banheiros que devemos fazer lá embaixo, né? Principalmente para as mulheres, elas têm que subir aqui, entrar aqui na igreja, então há o plano de fazermos banheiros lá embaixo. Aqueles que puderem, né, quiserem contribuir, podem colocar na caixinha, ou se preferirem, podem procurar a nosso tesoureiro também, ok? Sábado e quinta-feira temos o nosso estudo bíblico. Não tem ninguém lá não. Temos o nosso estudo bíblico na quinta-feira. Sábado, nós teremos um descanso aí dos jovens, né? Nós não teremos o culto. Ontem tivemos um momento bom, já com vários jovens aqui. Foi uma bênção do Senhor. No próximo sábado, 22, teremos. E no 28, teremos um encontro de casais. Procure a dona Alessandra, R$30 o convite. E você receberá um convite para convidar um casal não crente. Porque estamos com um plano aí de até o próximo de 30 casais. Pastor Daniel, esposo de 15, estará aqui para trazer a palavra. R$30, procure a Alessandra até dia 15, né, que a gente colocou. Então essa semana manda usar, faz o pix para ele, garanta aí sua vaga. Será dia 28, último sábado desse mês. Algum aviso mais? Ok, meu caro. Espero o pastor chegar lá, para eu cumprimentar na porta. Então até eu chegar, você tem a missão de cumprimentar seu irmão.